Eu estou bastante pensativo nessa semana, refletindo sobre várias coisas após a morte de alguém relativamente próximo, sabe? Ele era uma pessoa que gostava de ser isolado, sabe? A gente chamava pra fazer as coisas, tomar um café. Ele não queria não, quer ficar sozinho mesmo e tal. E ele escolheu viver sozinho e morreu sozinho. No enterro, só tinha eu e a Daniela. Eu nem sou parente dele de verdade, familiar dele. Só tinha eu e a Daniela. Ele escolheu viver sozinho, morreu sozinho. Não gastava, foi uma lâmpada. A entrada da casa dele era uma escuridão só. Mas não gastava com uma lâmpada para economizar. Só comia algo diferente se a Daniela desse bolo para ele, que geralmente a Daniela dava bolo para ele, porque ele gostava muito de comer bolo, mas não comprava. Isso nos traz dois pensamentos. Primeiro, às vezes a gente fica desanimado com as pessoas, com a falsidade, o mau caratismo, e escolhemos nos isolar. Eu mesmo muitas vezes me fiz isso. Só que essa não é a resposta. Na verdade, a gente tem que começar a aprender a lidar com as pessoas. Porque a neurociência já comprova que a boa relação com as pessoas é o que mantém nosso cérebro saudável. A longevidade agradece. Então, se isolar não é a solução. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, com as suas mazelas, porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Às vezes as pessoas falam as coisas não é porque é mal, mas é porque não consegue deixar a língua dentro da boca. E de alguma forma precisa falar, fofocar, falar mal. Mas isso não necessariamente diz que a pessoa é ruim. E eu sempre fui alguém pavio curto, bateu, levou, pavio curto. Bateu, levou, não levo desaforo. Mas a verdade, se a gente parar para pensar, isso é só ego. É só o ego da gente falando mais alto. E é por isso que a Bíblia bate tanto no ego. O ego, algumas vezes, pode ser nosso amigo, mas na maioria das vezes, ele é o inimigo. Temos que diariamente lutar com esse ego. E o segundo ponto é sobre os investimentos, que eu falo aqui tanto. Porém, de que adianta investir, o tempo passar, a gente não aproveitar a vida, não comer o que tem vontade, não trocar uma lâmpada da casa na situação dele. Acaba sendo doença. Você vê o dinheiro acumulando, você quer cada vez mais que acumule. Acaba virando uma doença, um transtorno, sabe? Essa pessoa morreu em situações precárias. Para você ter noção, como todo mundo já está acostumado dele ser sozinho, da gente chamar ele não sair, ele estava morto dentro da casa há uns 4 ou 5 dias. E só as pessoas sentiam falta dele por causa do mau cheiro. Imagine viver uma vida assim. Agora, ele não tinha filhos, não tinha mulher, porque dizia que a mulher ia pegar o dinheiro dele. E morre com muito dinheiro no banco, mas muito mesmo. E vai dividir com os irmãos, que nem foram no enterro, que ele nem tinha amizade, porque diziam que ele era uma pessoa ruim. Teve irmão que morava longe e falou, eu não tenho como ir, ele era ruim, não vou.
De que adiantou levar essa vida? Tem um filme muito legal, é Na Natureza Selvagem, só que está escrito em inglês. Uma pessoa relativamente bem sucedida, só que também estava desanimado das pessoas viver de aparência, de status, da falsidade das pessoas, e resolveu se isolar. O que ele fez? Pegou uma mochila e começou a se aventurar aí pelo mundo. Certa noite, acampando numa pequena floresta, deu de cara com um urso. O que aconteceu? Morreu sozinho. Eu tava conversando com um amigo sobre tudo isso e ele diz, mano, viver sozinho é ruim. Mas morrer sozinho, no seu último dia não ter ninguém, nem pra ver que você tá doente. E por opção sua, afastar as pessoas, não querer ninguém por perto. Que vida medíocre, que vida triste, cara. Fica aí a reflexão.